Olá, internautas, estamos novamente ao vivo na TV Call Center da Clique TV UOL. Se você quiser participar ao vivo, envie um e-mail agora para tvcallcenter@cliquetv.com.br. Nós tivemos agora há pouco aí uma entrevista com Osmir. Ele falou bastante sobre alguns pontos que são fundamentais para que as empresas melhorem na qualidade de serviço aos clientes. E agora nós temos aí uma convidada muito especial, que é a Solange Marcos. Ela é administradora de empresas, tem passagem por várias empresas, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com ela na American Express e depois de muitos anos aí a gente tem continuado os contatos. Uma coisa muito bacana, porque a gente no mundo corporativo não pode ficar sem os contatos, né? Nem no mundo pessoal, né? Solange, muito obrigado pela tua participação aqui. Tá? Eu que agradeço, boa noite a todos e estou muito feliz por estar aqui hoje, né, conversando com você e com os nossos internautas. Bacana, legal. Solange, quantos anos de experiência você já tem nesse setor aí de relacionamento com o cliente? Eu tenho bastante tempo, eu tenho de praticamente 18 anos nessa área e é bem interessante porque nós começamos junto, né, com esse atendimento ao cliente, com o relacionamento, com o call center. Então aí a gente tem uma bagagem bem interessante nesse sentido. Pode falar as empresas que eu trabalhei? Tá, então a primeira foi a American Express, né, que foi a empresa assim que nós entramos e que foi uma mãe, porque a American Express na realidade ela já veio com uns princípios muito criteriosos no atendimento a cliente. Então, quando uma das melhores. Das melhores práticas. Exatamente. Então, nós viemos de um berço muito bom, né, Kendi? E carregamos isso conosco, graças a Deus. Então, a nossa base ela é muito sustentável, justamente por causa dessa iniciação. Fiquei na American Express por quase 6 anos, saí justamente quando a Max foi para Minas Gerais. Nesse momento eu passei para trabalhar na Liberty Seguros. Fiquei lá também por vários anos, fui responsável por montar toda a plataforma de atendimento e todo o relacionamento com o cliente da Liberty Seguros foi feito aí com a minha colaboração. Isso me deu uma base também muito grande, né? Bom, enfim, saí da Liberty, fui para a Contex, um grande call center, até para ter uma visão macro de como era trabalhar num grande call center e ter essa experiência no meu currículo, que foi para mim extremamente interessante. E uma última empresa que eu trabalhei como funcionária foi na Tracker do Brasil, uma empresa também multinacional, bem interessante. E depois eu resolvi realmente fazer um negócio por conta própria. Então aí nós abrimos o IBEC, né, que é o Instituto Brasileiro na Excelência em Atender Clientes. Bacana, não, é muito bacana quando você pega essa grande experiência e começa depois a vender o seu tempo. É verdade. Isso é bacana. Tá certo. Solange, como que você vê a evolução do relacionamento com o cliente nesses 18 anos, ou seja, sua visão? Então, é muito interessante nós falarmos sobre esse assunto. Por quê? Porque no começo, como eu falei, nós tivemos, né, um aprendizado, uma mãe muito boa e eram tempos diferentes, né? Era um tempo onde a tecnologia era limitada, praticamente não se tinha essa tecnologia de contato com o cliente que se tem hoje, que sabe-se até quantas vezes o operador respira, né, Kendi? É tão afinado a tecnologia que você sabe tudo o que o atendente faz. É um Big Brother. É um Big Brother. Ele não pode fazer absolutamente nada, ele não pode nem se abaixar na posição que você está sabendo que ele está fazendo. Então, realmente hoje é uma atividade que é desgastante justamente por causa dessa monitoração o tempo todo. Enfim, quando nós começamos, não era assim. Nós tínhamos alguns ramais e quando tocava esse ramal, você às vezes nem estava tão próxima do telefone, mas você fazia questão, porque você sabia que era um cliente querendo comprar o produto da sua empresa, né? Coisa que hoje a gente tem algumas dúvidas se isso acaba acontecendo. E foi muito interessante também por um outro aspecto. Quando nós éramos selecionadas, e eu falo isso
com muito orgulho como operadora de telemarketing, era uma função, era uma atividade como outra qualquer no mercado. A pessoa passava por um processo seletivo adequado e ela entrava por uma função distinta na empresa, né? E hoje a gente viu que mudou um pouquinho esse cenário e isso é que vem preocupando. Então, a mudança que eu vejo de 18 anos atrás para hoje é mais nas pessoas até do que na própria atividade. Ok. Na realidade, assim, com o grande setor, o grande crescimento que houve no setor de call center e contact center, virou realmente uma grande fábrica de atendimento. É verdade. Legal. Solange, mas do jeito que você falou, né, e comparando com o pessoal que tinha tinha mais experiência e tinha treinamentos adequados, ficava mais tempo na função, né, você está me dizendo que a geração Y não está preparada para atender o cliente nos dias atuais? Olha, Kendi, nós temos um conflito de gerações, eu acredito. Porque assim, antigamente lá, né, vou falar antigamente, porque 18 anos, né, praticamente é uma vida. As pessoas, elas vinham já com uma cultura diferenciada. Hoje, essa geração Y que está procurando emprego e que a porta de entrada dessa geração acaba sendo um call center, ela vem com uma ideia muito jovem, ela vem com uma tecnologia de ponta que, de alguma forma, acaba interferindo nessa relação com o cliente. Porque ela é muito mais, vamos dizer, institucional, ela é muito mais mecânica, não é verdade, do que pessoal. E hoje nós precisamos mais de pessoas que tenham uma relação pessoal para se relacionar com o cliente, né? Essa geração Y é uma geração totalmente plugada na informação. Sim. É uma geração extremamente ágil, né? Ela quer tudo para agora, até pelo fato dela já ter nascido nesse ambiente, né, de rapidez. Ela é uma geração que, até pelo fato dela estar inserida nesse mecanismo de internet, os seus diálogos são pequenos, o seu vocabulário acaba sendo limitado, e isso faz com que eles acabam tendo um pouco de dificuldade na hora de tratar com o cliente, de influenciar um cliente. Bacana. Pessoal, você que está nos sintonizando agora, né, nós estamos na TV Call Center, ao vivo, na Clique TV UOL, e estamos entrevistando uma grande profissional do setor de Call Center e Contact Center, que é a Solange Marcos. Se você quiser participar, pode mandar um e-mail para tvcallcenter@cliquetv.com.br. Solange, baseado no que você acabou de falar, eu posso, assim, nas entrelinhas, eu achei que você falou assim que esses profissionais mais jovens são menos comprometidos. É essa a leitura que eu tive? Também, você está no segmento certo, é a linha de pensamento. Mas a culpa não é deles, Kendi. O que acontece que, como um call center hoje é uma porta, a primeira porta para o mercado de trabalho, e nós sabemos que o que se promove em termos de salariais, o que se promove em termos de crescimento profissional, é uma ideia de que nenhum novo profissional quer para o seu futuro. Então, o que acontece? Ele entra como uma válvula de escape, simplesmente para ter o seu primeiro emprego, ou ter uma experiência na carteira de trabalho, para depois, então, galgar um outro posicionamento. E exatamente isso. Por que ele não tem comprometimento? Ele até tem, só que nós precisamos de mais. Nós precisamos de um comprometimento maior deste profissional, porque nós queremos que ele tenha um vínculo empregatício duradouro com as empresas. E, na realidade, ele não está buscando isso no primeiro momento. Até pelo fato de, em alguns momentos, ele parar a sua carreira educacional, vamos dizer, a sua base educacional, para procurar um emprego, para ter um salário, e depois ele não voltar mais, ele não se dedicar à sua base cultural.
Então isso faz com que esse comprometimento acaba ficando deficitário aí no mercado. Ok. Solange, você acha que esse pode ser um dos fatores em que as grandes empresas de call center estão buscando aí outros locais, principalmente o interior de São Paulo, para montarem call centers? Eu acredito que sim, Kate. E é óbvio que no interior nós temos 2 pontos aí que é de extremo interesse para os grandes call centers. Primeiro, é a possibilidade de se instalar, né, com alguma isenção fiscal, que isso é muito atrativo. E por um outro lado, a própria população. Ele vem até para ajudar a prefeitura, né, porque ele vem para trazer os munícipes e dar um emprego para esses munícipes, o que acaba reduzindo o desemprego da região. Isso é muito importante. E aí entramos sim com a parte do comprometimento. As pessoas do interior, elas são mais comprometidas, até pelo fato de não terem a oportunidade que os jovens têm nos grandes centros. Isso. Não é verdade? Então dá uma rotatividade. Exatamente. Só para você ter ideia, você deve saber disso mais do que eu, os grandes call centers aqui de São Paulo, principalmente, eles têm uma necessidade de 6 mil funcionários mês. Sim. Não é verdade? É difícil de compor isso. Exatamente, é muito difícil. Então, é aí que nós vemos que a demanda é muito grande, o profissional acaba não sendo tão qualificado como nós gostaríamos que fosse e acaba não tendo comprometimento. E o que nós vemos no interior é completamente o inverso disso. Tá, ok. E, na sua opinião, por que ouvimos tantas reclamações sobre as centrais de atendimento, que o governo teve até que interferir com normas regulamentadoras para melhorar a qualidade do atendimento? Aí é um problema extremamente sério, né, Kate? Porque, assim, as empresas que têm essa área de atendimento, que disponibilizam o atendimento para se relacionar com o cliente, em muitos momentos, eles deixaram de perceber que o cliente é o fator primário, prioritário do negócio dele. Né? É o cliente que vai dizer se o negócio dele vai vingar ou não vai vingar. E ele não se apercebeu disso. E em muitos momentos ele toma decisões, que eu estou falando é a empresa, toma decisões que acabam afastando esse cliente. Né? Então nós tivemos que ter aí uma interferência governamental para, de repente, ter aí uma sinalização e uma monitoração nesses pontos que acabaram sendo críticos. Você recebia um cartão de crédito na sua casa sem pedir, não é verdade? Uma surpresa, chegava uma correspondência, ai que lindo, maravilhoso, mas eu não pedi. Vou ligar lá para cancelar. E você não conseguia ligar para cancelar. Você falava com a empresa inteira, não conseguia. Você tinha uma despesa indevida que vinha lá numa conta sua qualquer, você ligava para a empresa para cancelar essa despesa, também não conseguia. Então foram algumas ações, né, que fizeram com que existisse realmente uma interferência governamental para que a gente tivesse um pouco mais de profissionalismo nesse segmento. Bacana. E como é que fica o líder, né? O papel do líder nesse segmento? O líder nesse segmento, ele é uma pessoa-chave. Ele é responsável, né, por atender todas as determinações da empresa e levar para a sua equipe, para o seu grupo. Então ele recebe uma determinação e ele tem, além de desenvolver a sua equipe, ele tem que trazer os resultados, né, para a empresa. Ele que fica ali no meio, ele fica sendo o jogador, né, o responsável aí pelos resultados da empresa. E o que nós vimos hoje é que os líderes também são pessoas que não estão tão preparadas como deveriam para cuidar dessa turma, né? Para cuidar dessa equipe, para fazer o coach, né? Que é o treinador mesmo, ele desenvolver esse funcionário, ele educar, ele capacitar e ele fazer esse funcionário crescer. Então, se ele mesmo não está preparado para isso, como é que nós vamos ter uma equipe de base fundamentada para atender bem e se relacionar com o cliente em nome da empresa? Perfeito. Solange, você acha que as empresas elas têm noção de que estão negligenciando aí com o cliente?
Olha, Kendi, eu vou ser muito sincera com você. Eu acredito que nós temos muitas empresas, assim, que estão pensando que estão no caminho certo. Mas nós temos muita empresa que está negligenciando com o cliente, sim. E é claro, isso é notório, porque nós, como mesmo trabalhando nessa área, nós somos consumidores. E nós percebemos hoje que algumas empresas acreditam que se ela colocar um atendimento automático para facilitar a entrada desse cliente na empresa, ela vai estar fazendo um bom trabalho para o cliente. Ele não vai se sentir abandonado e ele não vai ficar ouvindo o barulho do telefone chamar. Mas essa empresa, na realidade, ela coloca uma árvore de opções que tem 3.000, aperte 1.595 para falar com fulano, aperte não sei o que para falar com ciclano. E se de repente você não identificar qual é a sua necessidade, ela te desliga. Então, ela não está fazendo um bom trabalho, ela está perdendo o cliente e ela não tem essa visão. Por um outro lado, nós temos também aquela empresa que fala, cliente, você é muito importante para mim. Então, ela coloca lá uma vinheta, não desligue, a sua ligação é muito importante para nós. Não desligue, a sua ligação é muito importante para nós. E na realidade, eu como cliente não estou sendo importante para eles. Por quê? Porque o cliente, ele quer uma coisa básica, ele só quer ser atendido. Não é verdade? Então nós temos que pensar um pouquinho, né, nesse círculo vicioso que se criou em torno do cliente e ser um pouco mais objetivos. O cliente quer ser atendido. Tá bom. Transformar talvez num círculo virtuoso. Virtuoso, exatamente. Tá, exatamente. Ô, Solange, nós falamos até agora do atendimento telefônico, né, voz e o eletrônico, né? E qual a tua visão sobre o atendimento presencial? É muito bom você ter tocado nesse assunto, Kendi, porque assim, no atendimento telefônico, os atendentes têm uma responsabilidade muito grande, que é tratar a voz, né? Muito carinho, muita alegria na voz. Que a pessoa percebe do outro lado. Exatamente, só que ele não está vendo, não é verdade? No escrito, também existe uma outra preocupação, porque a escrita ela é fria, não é verdade? Então a preocupação maior é que você não seja uma pessoa fria quando você escreve, quando você está no chat com o cliente e tudo mais. E o presencial? O presencial é o mais crítico de todos, porque é quando a pessoa vai ter que usar a voz, vai ter que usar a sua imagem e vai ter que usar em muitos momentos a escrita também. Então é um composto. E se nós estamos, vamos dizer, deficientes, né, de profissionais capacitados com a voz, com a escrita, você imagina pessoalmente. Hoje, inclusive, nós temos uma matéria muito interessante no Correio de Porto Alegre, onde eles estão realmente muito preocupados. Por quê? Porque não se tem representantes, não se tem profissionais para atender o varejo. Não tem pessoas capacitadas. E é uma preocupação que eu acredito que todos nós temos que ter, até pelo volume de negócios que está crescendo, né? É verdade, o Brasil está crescendo muito rápido. Tá certo, legal. Para encerrar o nosso bate-papo, né, que é muito interessante, mas infelizmente nós temos aí um horário, eu espero que você venha em outros momentos aí, para a gente falar bastante aí desse mundo maravilhoso que é do relacionamento com o cliente. Com certeza. Qual mensagem que você gostaria de deixar para os internautas? Pode falar também do IBEC também, tá? Tá, muito obrigada. A mensagem que eu deixo para todos é o seguinte, o cliente, sendo até repetitiva, é a pessoa que vai fazer da nossa empresa que ela tenha sucesso ou que ela fracasse. Se nós não tivermos o cuidado de tratar esse cliente com muito cuidado, e esse tratamento ele tem que vir de cima para baixo. Ele tem que ser tratado pelas estratégias da empresa, né? Ele tem que chegar na base da pirâmide embaixo, já com a interferência de todos nesse processo, nessa cadeia produtiva. E eu deixo aqui um recado, gente. Vamos olhar o cliente, vamos ter uma relação honesta e de transparência com o cliente,
para que ele, independente de preço, ele continue sendo fiel aos nossos produtos e aos nossos serviços. E isso é muito fácil, é com bom atendimento. Né? E o IBEC está aí justamente para ajudar as empresas nesse sentido. Tá bom. Você quer deixar o site, um telefone, teu e-mail? Fica à vontade. Tá? Muito obrigada. O IBEC, Instituto Brasileiro na Excelência em Atender Clientes, o nosso site é www.ibecursos.com.br. O meu e-mail é solange@ibecursos.com.br e o nosso telefone lá é 011 3101 6821. Muito obrigada e uma boa noite. Okay. Internautas, muito obrigado novamente por você ter nos prestigiado e agradeço aí o tempo de vocês e eu gosto muito aí que reforço esse apelo porque é um tempo na qual você tem a capacidade de melhorar as suas habilidades e competências ouvindo grandes profissionais e procurando sempre ouvir o ponto de vista deles, né, nesse relacionamento aí com o cliente na TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, viu?